Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Vai começar a nossa palestra nesta quinta-feira, fazendo primeiramente a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da casa, que estejam conosco durante toda essa noite, abençoando e iluminando a cada um de nós que aqui se encontra, aos irmãos que forem assistir depois a nossa gravação, que todos recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga, pedindo aos mentores da casa que envolvam com muito amor e muita luz o nosso palestrante Danilo, que ele possa transmitir o seu conhecimento para a gente aproveite desses conhecimentos e da melhor maneira possível, que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia. Iniciando a nossa palestra de hoje, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Hoje, para nossa alegria, estamos recebendo aqui o nosso amigo Danilo Costem, já esteve outras vezes aqui com a gente. Danilo, obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite da casa aí, de tentar compartilhar um pouquinho do que a gente estuda, tenta aprender, tem dificuldade de colocar em prática, mas estamos aqui para aprender, né? Então, na sequência. O tema de hoje, ele me chamou muita atenção, que era um trabalho que eu queria fazer já há algum tempo, que se fala do planejamento reencarnatório. Nós, como espíritas, sabemos que existe a imortalidade da alma, ou melhor, a imortalidade do espírito. Hoje, esse espírito está ocupando um corpo, no meu caso, e nós chamamos de alma, que está animando esse corpo, a integração do espírito, da carne com o espírito, através do perispírito. Só que existe um período que precede essa encarnação. E dentro da reencarnação, existe todo um trabalho prévio de preparação, instrução e comprometimento. Quando nós reencarnamos, graças a Deus temos o véu da reencarnação, do esquecimento através da reencarnação, onde nós não lembramos das vidas pregressas. Porém, tudo aquilo está registrado no nosso perispírito, que administra o nosso inconsciente. Lembrando que o consciente é o material, é discernir o certo do errado, onde nós temos o medo, onde nós temos receios, a alegria, temos uma série de sentimentos. E nós temos o nosso inconsciente. E esse nosso inconsciente é realmente como nós somos. É a velha história o Danilo está fazendo uma... Nossa, ele conta piada, dá risada. Nossa, que espírito iluminado. Até sair lá fora e alguém pisar no meu dedão que está com a unha encravada. É nessa hora que o Danilo vai se revelar. O Danilo, como bom espírito, vai falar: meu irmão, você não prestou atenção, né? Não é assim que nós fazemos? É assim, não, nós bons espíritas fazemos isso, né? Não é verdade, gente? Então, e é nessa hora que realmente todo aquele anseio que nós temos, a nossa brutalidade, a nossa violência, os nossos medos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ele vem à tona. Quando nós temos um confronto e somos contrariados, de alguma forma, mais ou menos amena. Então esse estudo vai nos mostrar o que nós fazemos dentro da espiritualidade, que é chamada de erraticidade. Não que sejamos espíritos errados, porém somos espíritos errantes em fase de evolução, de aprendizado, para nos tornarmos seres perfeitos. Porque quer queira, quer não, somos perfectíveis. O que é ser perfectível? É caminhar dentro da bondade e dos conhecimentos que nos iluminam e nos aproximam de Deus. Então vamos dar uma rápida passada em algumas definições e situações que são interessantes para a gente ver. Vocês têm ideia de quantos nascimentos nós temos por dia no globo terrestre, computando que nós temos mais de 7 bilhões de habitantes encarnados? Vocês fazem ideia ou não? Olha alguns números interessantes.
São 211 mil pessoas, 211 mil espíritos reencarnando por dia. Ou são 2,5 nascimentos por segundo. Ou seja, a cada 2 segundos nascem 5 bebês no mundo todo. Só que esses espíritos, eles vão ter uma vida e vão sair dessa vida. Afinal, nosso corpo vai falir um dia e nós vamos ter que deixar a Terra. E ainda bem, porque se fôssemos eternos, acho que a Terra estava tão populosa que a gente ia andar um colado no outro assim, né? Não ia ter espaço para todo mundo. Olha a sabedoria divina. Tudo tem um ciclo. As plantas têm um ciclo, os animais têm um ciclo, os homens, que são os animais intelectualizados, em tese, temos um ciclo de vida. Tudo tem. Eu vou recomendar para vocês também, fora do Espiritismo, eu assisti uma série recentemente na Netflix que trata da evolução da Terra, do orbe terrestre, há um pouco mais de 4 bilhões de anos atrás, até os dias presentes. E como as espécies, entre elas nós, mamíferos, habitamos esse planeta, passando pelos seres rudimentares, pelas células, elas se multiplicando, a vida toda iniciando no mar, a vida passando do mar para a terra, e vocês sabem que um peixe não respira fora da água. Então eles mostram tudo isso de forma muito bem sistematizada e trazendo aos dias presentes a evolução do que aqueles seres representaram aqui, até chegar no homem. Então, eu recomendo Vida em Nosso Planeta, o nome da série, está na Netflix. Quem tiver, recomendo. Então, se nós nascemos, um dia nós vamos partir. Em contrapartida desses 211 mil nascimentos por dia, nós temos 150 mil mortes por dia. Obviamente, nós não queremos estar nesse número aqui, né, gente? Eu espero que o meu seja bem lá para frente. Ou até quando Deus permitir. Não sei o que está no meu planejamento reencarnatório. Ou seja, nós temos 1,75 mortes a cada segundo. Vamos multiplicar por 4 para ficar mais fácil? 2 seria 1,75, 3,5. São 7 mortes a cada 4 segundos. Nós temos então aqui 5 nascimentos em 4 segundos. São 10 nascimentos por segundo contra 7 mortes por segundo. E aqui a gente vai começar a fazer conta como espíritas. Nós temos um saldo de quase 60 mil pessoas por dia. Isso justifica o quê? O crescimento da humanidade. Dentro da doutrina, a oportunidade que nós temos de voltar a uma encarnação e aprendermos a evoluir constantemente. Então, nesse saldo aqui, nós temos 60 mil. A conta é mais ou menos o seguinte. Eu tenho quase 4 vezes o número de espíritos encarnados, desencarnados, à espera de uma oportunidade. Então eu falo de quase 32 bilhões de espíritos para quase 8 bilhões que estão encarnados. Está com 7 bilhões e já está chegando em 8 bilhões aqui na Terra. Então, vezes 4. Aí você fala, pô, mas no vestibular da vida eu estou bem. Se tem 32 bilhões, eu estou nos 8 bilhões, eu passei a perna em 4 espíritos, né? Só que eu esqueço que esses números aqui acontecem, tem a renovação. Se eu passar a utilizar esse número 211 mil para 32 bilhões de espíritos reencarnantes, nós temos aí mais de 8 mil, eu concorro a 8.700 vagas aproximadamente para reencarnar. Estou fazendo matemática, gente. Então nós temos que nos considerar felizardos de estarmos aqui. Nós temos que nos considerar felizardos por termos uma religião, uma doutrina que nos ensina. E somos felizardos por ter a oportunidade de exercitar o que essa doutrina nos ensina. Independente do Espiritismo, qualquer outra doutrina que leve um caminho a Deus. Seja uma doutrina evangélica, católica, judaica, islâmica, sikita, dos hindus, né? Então você tem várias e várias religiões. Aproximadamente hoje, com as vertentes, nós temos mais de 1 milhão de religiões no orbe terrestre, todas focadas a um Criador.
Não vamos entrar no mérito, na discussão do caminho que eles fazem ou a forma que eles exteriorizam essa religião. Porém, todos têm o mesmo objetivo, a perfeição como modelo, tendo Deus, e a grande maioria tendo Jesus como o seu líder, como o seu direcionamento. Dentro da doutrina, nós entendemos que o nascimento é a renovação, uma oportunidade de uma nova existência. Só que tem um longo processo, como eu comentei com vocês. Vamos lá, para os números que eu sempre pergunto. Eu já vou direto na pergunta final. Todos assistiram o filme do André Luiz aqui? Sim? Quem não assistiu tem a oportunidade, vai assistir. Ele nos conta o quê? André Luiz, um personagem com nome, esse nome não era o nome efetivo dele, mas conta para a preservação do próprio espírito, quando encarnado. Ele foi um médico na cidade do Rio de Janeiro e, como médico, sabia que os excessos, como o cigarro, como o álcool, como o alimento, e os excessos também do sexo que ele tinha, também, apesar de casado, poderiam lhe gerar problemas. E, não tão velho, com seus 30 e poucos anos, quase 40, ele foi diagnosticado com uma úlcera, e essa úlcera teve proporções enormes. E ele morreu, ele desencarnou na mesa de cirurgia, sendo médico e sabendo que todos esses excessos poderiam causar a ele um dano. Quem assistiu o filme ou leu o livro, ou que vá assistir pelo menos o filme, vai ver que ele passou por todo um processo de sofrimento. E nas zonas umbralinas, nas zonas densas, nas zonas de sofrimento, ele era chamado do quê, gente? Vocês lembram? Suicida. Como assim suicida? Eu fui um médico, eu curei pessoas, eu não me suicidei. Não. Ele promoveu um suicídio inconsciente ao corpo dele, que gerou o óbito como resultado. Então, lá ele vê, quem tem oportunidade e quem assistiu, vai ver que esse longo processo de várias pessoas dentro de uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, onde André Luiz se encontrava, ela dava o quê? As oportunidades de aprendizado e inclusive as oportunidades de comunicação dessas pessoas que deixaram esse orbe terrestre com quem estava ainda encarnado. Isso mais ou menos no pré-Segunda Guerra Mundial. Então ele narra toda essa história, essa experiência dele. E agora, já vocês devem estar sabendo, ou quem não sabe, vai sair o Nosso Lar 2, que não é nada mais do que o livro Mensageiros. A continuação das experiências de André Luiz dentro da colônia espiritual Nosso Lar, porém, tendo a aproximação terrestre. E um ponto muito importante que nós vamos falar, a vibração que nós temos. No livro é muito mais claro, mas no filme mostra, quando André Luiz tem a oportunidade de visitar a Terra novamente, e em primeiro lugar que ele vai é visitar a família dele. E quando ele chega, ele encontra o quê? A esposa casada com um novo homem e os filhos dele chamando esse homem de pai. A vibração dele mudou da água para o vinho tão facilmente que ele foi para a zona umbralina, imediatamente. No livro nós temos uma riqueza de detalhes maior. Porém, graças à intelectualização dele, que ele era um espírito altamente intelectualizado, ele conseguiu tirar esse sentimento e elevar a sua faixa vibratória e, inclusive, ajudar o novo marido da esposa que se encontrava doente. Então, eu recomendo a leitura do livro, que todo livro, gente, tem uma riqueza de detalhes muito maior, não dá para a gente contar os detalhes. O filme ele teve uma sequência bem resumida que aproximou do que o livro relata. Mas eu, particularmente, ainda gosto de ler, tá, gente? Eu não sou da turma do TikTok, lá que fica 30 segundos lá. Inclusive, eu uso o telefone até para fazer ligação de vez em quando, tá, gente? E mais um dado interessante. A informática, a tecnologia, ela vem a serviço do homem. Hoje nós temos equipamentos na área médica que nos diagnosticam somente em você ficar pisando descalço e segurar em 2 barras. Através do ultrassom que passa no seu corpo, te determina toda a massa muscular, o que você precisa fazer para poder melhorar a sua saúde. A tomografia,
A ressonância nuclear magnética, ressonância nuclear. Quando a gente fala em nuclear, nós pensamos em bomba nuclear. Não. Os núcleos da célula identificam com precisão determinados pontos que gerem problemas em nossos corpos. Então, a tecnologia está aí. E a tecnologia, ela também está nos meios de comunicação. Nós temos aqui nosso querido Ilcinho, que trabalha na área. Tá? Só que, ao mesmo tempo, essa tecnologia toda, e o Ilcinho pode me confirmar depois, gerou mundialmente a primeira geração que tem o QI, a intelectualidade material, inferior às gerações anteriores. Eles estão mais burros. Não burros como espíritos, mas estão mais acomodados. Eu vejo com os estagiários lá da empresa que eu trabalho, o pessoal mais novo, eles não têm paciência, eles não conseguem ler um livro. Eles pegam um vídeo de Instagram que tudo também conspira a favor, afinal, tudo é direcionado dentro dessa forma midiática de controle, né? De direcionamento. Eles não conseguem ver vídeo com mais de 30 segundos. Gente, o que são 30 segundos no respiro da nossa vida? 1 minuto tem 60 segundos. A pessoa não consegue se concentrar com mais de 30 segundos. Então tudo isso está levando a uma desobrigação coletiva para que os jovens hoje se interessem menos por estudar. Eles querem e têm respostas imediatas, mas infelizmente eles não estão vivenciando a experiência e o confronto pessoal, ou melhor, o diálogo entre as pessoas que nos leva a crescer e evoluir. Mas isso é um tema para a gente conversar em outro estudo aqui. Vamos voltar para a reencarnação e o processo? A reencarnação, nós como espíritas sabemos que é a volta do espírito à matéria. Reencarnar, entrar na carne novamente. A reencarnação é um processo que vai estruturar seu corpo físico. Lá na espiritualidade, o Danilo combinou que ele ia perder os cabelos a uma certa idade, ele combinou que ia tentar trabalhar dentro da doutrina, ele combinou que tentaria ser uma pessoa boa, através das experiências que ele teve. E eu tive, o Danilo teve essa oportunidade. A partir do momento que temos a oportunidade, vocês aqui nessa casa, nós temos que aproveitar as oportunidades. Que isso nos edifica. Ah, Danilo, você sabe que uma vez teve um casal de amigos meus lá na União Espírita Sorocabana que eles pediram para celebrar o casamento deles. Eu falei, meu Deus, eu vou celebrar casamento? O que é isso? Que é pastor espírita, padre espírita, o que é, né? Mas não, como um orador, como um amigo. E eles me falaram, Danilo, a gente sabe que você vai ter que se deslocar, tudo, tá? Quanto você cobra por isso? Eu falei, eu vou cobrar. Eu tenho que cobrar mesmo. A felicidade de vocês estarem juntos. Esse é o meu pagamento. Quando nós nos dedicamos, nós crescemos. E nós, inconscientemente, lembra que eu falei para vocês? Nós começamos a resgatar aquilo que nós nos comprometemos para estar aqui hoje, conversando novamente. Esse processo auxilia o espírito reencarnante a evoluir. O espírito tem que retornar e ocupar uma nova matéria física com novas experiências, agregando as experiências anteriores que estão no inconsciente para que ele possa evoluir. E aproveitando, consciente, estamos acordados, sabemos o que é certo e errado, o que não pode ser feito. Inconsciente, como nós somos, aquilo que resgata, aquele orgulho, aquela raiva, aquela ansiedade animal que nós temos. E no meio do caminho nós temos o pré-consciente. O que é o pré-consciente? Segura, empurra o consciente para dizer o que é certo e errado e empurra para o outro lado o inconsciente mostrando o que é certo e errado. E isso gera algo chamado zona de conflito. Muitas vezes nós espíritas vemos situações que nós ficamos indignados. Poxa vida, como é que pode um político tal, um exemplo tão ruim, um artista fazendo XYZ, tá? Isso é contra... Não vamos julgar o certo ou o errado, mas vamos falar entre o que é edificante, positivo, e o que pode não ser tão edificante, que é o negativo, que é a ganância. O termômetro do homem e o órgão mais sensível do homem se chama bolso.
Não estou brincando, gente. É só pegar uma pessoa que tem uma condição financeira estável. Eu vou dar um exemplo, um cara chamado Danilo. Tá? Não sou eu. E esse Danilo montou um pub, que era uma ideia dele, de ter uma casa de espetáculos, que proporcionasse música, tivesse uma gastronomia, tudo, etc. Né? E esse Danilo, ele conseguiu fazer isso aí, investiu pesado nisso. Junto com a esposa dele, Adriana. Não é minha Adriana não, tá? É outra Adriana. Tá? E aí, sabe o que aconteceu? Veio um negócio chamado administrar pessoas. E em seguida veio um outro negócio chamado pandemia. Aquele Danilo lá, gente, ficou endividado, vendeu o patrimônio, tem banco correndo atrás dele até hoje, não sou eu, é outro, tá? E esse Danilo, ele ficou num estado de nervos. Eu vou contar um pouco desse Danilo. Esse Danilo que eu conheço, ele tem 55 anos, coincidentemente minha idade, tá, gente? E ele é espírita, desde os 15 anos dele, na mocidade espírita, fazendo obra de caridade, abrigo com os velhinhos, vamos lá para Pirapitingui, no leprosário, vamos fazer, a gente tem que fazer ação social e tudo. Ajudamos a construir uma casa lá em Santo André, onde eu iniciei na doutrina espírita, o Danilo iniciou na doutrina espírita. E sabe o que aconteceu com o Danilo? Ele vivenciou situações de estresse altíssimo, quase se separou da esposa dele, por nervoso, dormia 1 hora por noite, acordando assustado toda hora, engordou consideravelmente, o tempo todo ansioso, não conseguia trabalhar efetivamente, embora em home office, na empresa que ele trabalhava, que ele trabalha até hoje. Sabe o que aconteceu? A família do Danilo, a esposa e as filhas, falaram: ô espírita, vem cá. Foi exatamente isso que falaram para ele. Ou seja, eu. Vamos colocar um pouquinho no chão aquilo tudo que você estuda e passa para a gente no Evangelho no Lar? Aquilo tudo que você tenta levar para as pessoas, nas palestras. Vamos sentar um pouco e vamos também buscar o apoio psiquiátrico e o apoio psicológico. Vou falar para vocês, as dívidas continuaram do mesmo jeito, não foi o psiquiatra que tirou, tá? Continuam, tá? Os problemas continuaram também. Só que a forma que eu estou permeando hoje, acho que eu já contei essa história para vocês numa outra oportunidade, que eu permeio hoje é muito mais amena, porque tudo se resolve com o tempo. Continuo com um bom emprego na empresa que eu trabalho, tenho uma esposa maravilhosa, tenho filhas que me deixam gratificado pelo seu crescimento, sua evolução. Tudo bem que elas usam demais o celular e a rede social, mas a gente releva, tá? Mas eu comecei a fazer o quê? Com apoio e equilíbrio químico, o apoio imparcial de uma pessoa que escutava o que eu estava dizendo, eu consegui, e a espiritualidade, eu consegui colocar no eixo novamente e consegui caminhar. E hoje eu estou batendo um papo com vocês aqui. Porque pensamentos extremamente deletérios passaram pela minha cabeça também. Tá? Então, não é o fato de ser espírita, ser religioso, ser cristão, que nos deixa acima de qualquer um. Não. Somos seres humanos em carne e osso, que sofremos das mesmas dificuldades, principalmente quando você tem uma estabilidade material e você deixa de ter essa estabilidade material. E isso não é exclusividade do Danilo, não. Muita gente passou por isso. E graças a Deus, na família do Danilo, não teve a perda de nenhum ente querido. Olha que bom com a pandemia. Porém, amigos meus partiram, pessoas da minha convivência social partiram, então isso também me relevou a pensar no seguinte: eu estou aqui por um motivo, eu tenho que auxiliar o meu crescimento. Esse foi um dos temas que me gerou esse estudo aqui. Eu gosto de dar os meus exemplos, gente, porque eu posso falar sobre mim. Eu não posso falar sobre ninguém que está nessa sala. Mas sobre mim eu posso falar. Então eu procuro passar essas experiências que eu tive, me dizendo espírita, me autodenominando espírita, para que as pessoas vejam. As pessoas são normais, iguais, e todas têm dificuldade. E todas têm, principalmente, a capacidade de reagir. Então essa automotivação nós temos que buscar nas coisas que nos deixam contentes,
das coisas que nos trazem prazer, felicidade e principalmente uma espiritualidade que está sempre olhando para nós o tempo todo. Reencarnação é o ato de nascer novamente, de ter uma nova vida. Eu vou repetir essa frase. Do grego, palim significa de novo, novamente, e gignomai significa gerar. Significa o quê? Uma nova geração, um novo nascimento. Existe esse conceito dentro da literatura grega, um renascimento. Você já ouviu falar de ressurreição? Ressurreição, o que a gente tem em mente? Jesus foi crucificado, ele morreu na cruz. Ele foi levado para uma tumba, uma pedra de mais de 3 toneladas, e ficou preso dentro dessa tumba. No 3º dia, ele saiu dessa tumba. O corpo dele não foi achado. E até hoje não se explica o que tem. Não vamos entrar na discussão do corpo físico ou fluídico, como alguns estudiosos da doutrina dizem, que ele teria uma matéria mais depurada. Mas vamos pensar no que é a ressurreição. A ressurreição, no conceito dos judeus, nada mais, nada menos, era o quê? De reviver. Só que a limitação deles na época, e também a presença do Cristo, passando por seus ensinamentos, ele mostrou exemplos. Como que eu posso fazer um corpo que teve o desligamento do espírito voltar à vida? Ah, Danilo, claro que temos. Nós temos Lázaro. Lázaro estava entre os mortos e Jesus fez ele levantar. Lázaro, ele tinha uma situação chamada catalepsia, que é uma doença onde as funções orgânicas praticamente se encerram e ficam muito lentas. Seria algo parecido com o que a gente já estudou na biologia, os animais que hibernam no inverno, principalmente aqueles do hemisfério norte ou mais no sul da América do Sul, que você tem a neve, então eles ficam dormindo quietinhos lá em estado quase de mortos durante todo o período, queimando muito pouco energia. Então Jesus, através de sua luz, seu magnetismo espiritual, ele deu aquele impulso e teve que mostrar para os gentios, as pessoas da época, que através da fé você poderia melhorar, você poderia retornar, como inúmeros exemplos que nós temos. Então o conceito deles da ressurreição era um pequeno conceito para a reencarnação, porém de forma ainda muito primária. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Eles eram o povo mais evoluído naquela época. Os fariseus eram sábios, que pensavam que tudo acabava com a morte, então eles não acreditavam que existisse uma existência após a vida. E aqui o exemplo de Lázaro, como eu falei, foi feito para chocar. Então, todos aqueles espíritos que andaram no orbe terrestre durante o tempo de Cristo e que foram curados ou melhoraram em função do Cristo, foi em função do quê? Estarem no local certo, na hora certa e com os exemplos, com um poder intelectual, mental e principalmente espiritual que nos mostrou, há 2000 anos atrás, o que era a existência e a perenidade da alma. Lembrando, a reencarnação é o ato de nascer novamente. Pois bem, o intervalo compreendido entre uma vida, chegamos ao final da existência, desencarnamos, se chama erraticidade. O período entre morrer e nascer novamente, entre desocupar um corpo e ocupar um novo corpo físico. Como eu falei, nós somos errados, somos errantes em aprendizado. Porém, sendo imortal, existe algo chamado livre-arbítrio, onde nós vamos escolher as provas onde estamos. Nós vamos escolher a condição material. Lembram do vestibular da alma que eu comentei com vocês agora há pouco, o vestibular do espírito para reencarnar? Nós sabemos que hoje os espíritos, a Terra está passando de uma situação de provas e expiações para um mundo que chamamos o quê? Regeneração. Ou seja, está havendo uma depuração. Então aqueles 32 bilhões de espíritos, que têm um saldo de 69 mil por dia, para ficarem aqui na Terra, eles estão desesperados, ocupando qualquer posto, qualquer situação em que eles possam reencarnar e tentar ficar com a oportunidade de evoluir.
E nem sempre nós conseguimos isso. Demos os exemplos dos políticos, dos artistas, dos formadores de opinião. Vamos colocar uma pessoa de destaque, que tenha seguidores, tenha admiração. A prova de ser político é altamente comprometedora, porque ele tem que conduzir uma nação, independente de partido XPTO, XYZ. A prova de ser pobre também é difícil, porque você almeja progredir e você é impedido. A prova de ser rico é tão difícil, ou talvez mais penosa, que a prova de ser pobre. Porque, em tese, quem é rico tem que ter a sabedoria de multiplicar a riqueza para os demais seres humanos. O empresário tem que gerar postos de emprego para que as pessoas progridam materialmente, se intelectualizem e cresçam. Então, são todos e quaisquer situações que o ser humano tenha hoje encarnado, ele se comprometeu na espiritualidade e se preparou para ter essa experiência. Só que os mentores espirituais dizem, tomem cuidado, você quer assumir uma prova? Você vai exercer seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio está intimamente ligado ao ego da gente, ao egoísmo, ao orgulho que nós temos de forma intrínseca. Não que o orgulho seja ruim. Ter ambição é importante, porque nos faz mover, nos faz andar. Porém, quando a ambição se transforma em ganância, nós revelamos, lá do inconsciente, como nós somos. E é nessa hora que nós deixamos quem precisa mais de lado. E eu tenho uma brincadeira que eu faço nas casas espíritas, que é mais ou menos o seguinte. Todo espírita é muito espírita quando está duro, quando está sem dinheiro. Que a hora que ele está com dinheiro no bolso, resolveu o problema dele com o banco, ele não aparece mais no centro espírita. É assim que o ser humano é. Planejamento. Todos nós temos que planejar. Nós, quando acordamos, nós planejamos nosso dia. Nem que seja de forma automática. Nós levantamos, vamos ao banheiro, lavamos o rosto, tomamos um banho, escovamos os dentes, tomamos um café. Depois nós vamos trabalhar ou fazer nossas atividades. Não é assim normalmente o dia? Ou eu levanto, vou tomar o café, depois eu vou com o café para o banho, se bem que tem gente que é assim, né? Depois do banho vai não sabe se vai para a escola ou para o trabalho. Tem que ter uma organização. E organização é precedida de planejamento. O espírito trabalha, pesquisa, estuda e observa para fazer sua escolha. Nós escolhemos a condição que nós vamos passar durante o plano material. Mas quantas vezes a gente não ouve aquela expressão? Eu não pedi para nascer nessa família. Eu só estou aqui porque eu nasci, foi por acaso. A família de fulano, de ciclano é muito melhor do que a nossa. Nós já ouvimos essa expressão. E eu digo para vocês, eu já falei inclusive essa expressão, sendo espírita, tá, gente? Só que aqui é um outro estudo, laços de família, que a gente pode falar numa outra oportunidade. Estamos na família que merecemos estar. Estamos com um convívio social que merecemos estar, pela afinidade. Entretanto, e como facilmente se pode observar, um mínimo de planejamento no nosso dia a dia é necessário para as tarefas primárias. Quem sabe como vão ser as atividades, as tarefas do trabalho? Quem sabe como vão ser as tarefas das atividades espirituais ou religiosas? De outra parte, informado do planejamento, há quem não compreenda, por exemplo, a razão de alguém escolher a prova da miséria, que nós falamos agora há pouco, quando poderia optar pela prova do conforto, da riqueza, da facilidade. Completada a informação, passa a entender que ambas as provas são difíceis. E que a prova da riqueza provavelmente seja mais difícil, porque pode torná-lo avaro, egoísta, pode lançá-lo aos vícios. E aí é o livre-arbítrio, a escolha. Você tem a facilidade, você vai fazer o quê? Material, você vai fazer o que quer. Se você tem a facilidade material, você pode gerar ajuda aos outros. Uma frase que eu ouvi, que passa na rádio também, como é que é? Doar não é aquilo que sobra, doar é aquilo que se precisa. Quando fazemos doações, nós fazemos o quê? Pegamos aquela roupinha lá, aquela camiseta que está quase furando, que a gente não quer usar mais, aquela calça desgastada. Então, vamos fazer uma doação de roupa. E é necessário, gente, é necessário. Porém, vou falar de uma caridade muito simples. Uma pessoa que esteja doente, receber um abraço carinhoso.
Um amigo que está com problemas conjugais, pessoais, você ficar quieto e escutar. Você tem um filho pequeno, se abaixar, aí eu não vou aparecer na câmera, tá, meu senhor? Se abaixar para conversar com ele, estar no mesmo nível. Os índios fazem isso, de forma maestral. Então existem formas muito simples, um sorriso para quem precisa. Outro dia eu cheguei numa padaria, e a moça estava com a cara fechada, fez um café muito gostoso lá e tudo, né? Daí eu falei para ela, a outra vez que eu vim aqui você não estava brava. E ela, por quê? Eu falei, você deve estar brava hoje, poxa, você não me deu nem aquele sorriso bonito. Ela mudou o semblante dela. O que eu fiz, gente? Nada. Só falei como ela é. A hora de ir embora agradeceu tanto, puxa, obrigado, venha sempre, etc, etc, que eu frequento essa padaria. Então, gente, nas coisas simples do dia a dia. E sabe qual que é o nome disso, gente? Respeito. A tal da empatia, que tanto se fala se colocar no lugar do outro, não é se colocar, é entender o que o outro precisa. Porque se o outro está deprimido, quer se jogar no morro, você não vai se colocar no lugar dele e vai se jogar. Não, você vai entender a dificuldade dele e tentar de alguma forma escutar e fazer ele olhar para frente. São conceitos muito simples. Respeitar o outro ser humano, respeitar o ponto de vista, esperar enquanto uma pessoa fala, o intervalo para você poder falar. São coisas simples do dia a dia. E eu digo para vocês, a sociedade atual, todo mundo quer mandar sua mensagem rápido, quer lacrar todo mundo, né? E quer ter razão. Porque o inconsciente hoje age muito mais do que o consciente. A razão não deixa. O tripé da nossa doutrina é a ciência para constatar materialmente o que ocorre e espiritualmente qual a sua ligação. A filosofia para nós questionarmos se a ciência caminha no local certo. E a religião, religare, contato com Deus, que nos dá o crivo da espiritualidade e do discernimento. Pergunta 675 do Livro dos Espíritos. Toda ocupação é útil? Toda ocupação que é útil é trabalho? Os Espíritos nos dizem, não deveria nos surpreender a afirmação de sua existência, a existência do trabalho, após a desencarnação diante do que disse Jesus há mais de 2000 anos. O Pai trabalha até hoje, isto é, sempre. Se nós temos uma Terra que tem 4 bilhões de anos, que teve um governador chamado Jesus, que acompanhou todas essas fases de evolução, preparando o orbe terrestre com a condição climática, a condição de alimentação, de vegetação, de oxigenação que nós temos durante mais de 4 bilhões de anos, imagine o tempo que ele dedicou antes de ter essa condição. E imagine nosso Deus Todo-Poderoso, que fez toda essa maravilha chamada universo, há quanto tempo ele está aqui? Nós não temos ideia. Ou seja, após a morte do corpo físico, realmente se inicia o trabalho. Isso é a evolução de dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Vamos falar de André Luiz, vamos falar de suas obras. Nosso Lar, Os Mensageiros, que será o Nosso Lar 2, como filme, e as demais obras, muito técnicas e muito instrutivas, para quem quer conhecer um pouco mais aprofundadamente a doutrina espírita. E eu vou destacar aqui os Mensageiros, de forma en passant, e falar um pouco dos Missionários da Luz. Ah, detalhe, vejam de quando são esses livros aqui, 44, 45 até 68. Os Mensageiros, ele vai mostrar André Luiz saindo da colônia espiritual, Nosso Lar, e vindo até o orbe terrestre, passando por diversas colônias intermediárias, com diversos trabalhos de diversos espíritos. É um passeio gratificante ler esse livro. Você se envolve e você quer saber cada vez mais como funciona. E o trabalho dos espíritos encarnados. Nós podemos estar aqui hoje com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas encarnadas e o nosso amiguinho que está no colo do seu Wilson aí, tá? Só que essa sala está repleta de espíritos que estão escutando o que nós estamos estudando aqui. Eles estão vindo aqui para aprender, estão vindo aqui para serem orientados e estão vindo aqui para nos orientar enquanto estamos estudando. Aqui eu falo dos principais personagens e as experiências que eles tiveram.
E aqui o ministério da reencarnação. Ele fala de toda a estruturação física até o reencarne. E esse livro, no capítulo 13, tem a reencarnação de Sigismundo. Sigismundo, junto com Raquel, eles eram não eram um trisal, eles eram um casal, Raquel e Otávio, junto com Sigismundo. São todos nomes fictícios. E Sigismundo tinha uma fixação enorme por Raquel. Assim, uma coisa que ele queria, uma posse. E a Raquel ficou desnorteada depois que ele conseguiu conquistá-la, deixou ela de lado e ela terminou seus dias dentro de um prostíbulo. Nessa oportunidade, eles mostram Raquel reencarnados, onde o Sigismundo pediu para ser filho deles, para poder resgatar aquela ocorrência que teve na vida pregressa. Raquel já tinha uma espiritualidade mais elevada, e ela estava sentindo de uma outra forma. Então eles contam nessa história aqui que Sigismundo, ele espiritualmente se liga aos dois e pede perdão de tal forma que tira aquele ódio, se acerena. E o espírito de Sigismundo, que estava sendo preparado pela equipe junto com André Luiz, ele tem os espíritos coordenadores que separaram o óvulo com o melhor espermatozoide para a concepção de Sigismundo, que tem a sua redução espiritual, não que ele está se reduzindo com o espírito, mas ele tem a sua redução para se apropriar aquela vida que estava nascendo no ventre de Raquel. Então eu recomendo que vocês leiam o livro, que vocês vão se surpreender. Tecnicamente, como a espiritualidade traz. Então, aquela expressão, para a gente finalizar, eu não pedi para nascer? Pediu sim. Você foi espermatozoide selecionado, com óvulo selecionado, e você está aqui para aprender. Fica a mensagem para vocês. A reencarnação, o reviver, é uma nova oportunidade. Hoje, a cada dia que nós nascemos, que nós acordamos, estamos revivendo para uma nova oportunidade. Deixando aquele passado pregresso, com as mágoas, os miasmas de lado, e encarando um novo dia como uma nova oportunidade de sermos seres espirituais, seres humanos melhores conosco e com o próximo. Afinal, amar ao próximo como quem? A ti mesmo. Se a ti mesmo é você, o mais próximo de você é quem está falando aqui. De mim, não do Danilo, o Espírito que está falando com vocês. Então vamos nos amar mais para aprender a amar quem precisa até mais do que nós. Obrigado, Pai, pela oportunidade do aprendizado. Obrigado, Pai, pela reflexão, oportunidade de aprendermos. E principalmente, obrigado por termos uma doutrina que nos dá o conhecimento, nos dá a esperança através da razão. Sabemos de nossas limitações como seres humanos, como seres espirituais falhos. Porém, temos a luz do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, do cristianismo, que nos leva a uma escadaria infinita de aprendizado, de conhecimento e de melhoria. Agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, convido a todos a fazer a prece dominical de nosso irmão maior Jesus, que nos disse há 2000 anos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor, mas perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal e principalmente da prática do mal. Que assim seja. Obrigado, gente, mais uma vez.